referência do Museu da Bolsa do Brasil, MUB3. Entrevista com Márcio André Pereira Neves, realizada dia 14 de novembro de 2023. Márcio, boa tarde. Boa tarde. Você pode fazer a sua autodescrição, por favor? Eu sou homem, né? Branco. Atualmente estou com a cabeça toda branca, o cabelo todo branco. Atualmente estou vestido com uma blusa azul, meia cinza, uma bermuda cinza. 1,82 m de altura, né? Um peso por volta de 100 quilos. Enfim, é como sou atualmente, né? Estou usando um cavanhaquezinho meio branco também. Ótimo. Márcio, essa entrevista ela vai compor o nosso acervo do Centro de Referência. Ela vai ficar disponível no site do Museu da Bolsa do Brasil e ela registra a memória do mercado de capitais. Então, para a gente começar, eu quero saber um pouco da sua história, da sua vida. Onde você nasceu? Nasci no Rio de Janeiro capital, né, em 1964, no bairro que se chama Andaraí. Legal. E a sua formação escolar? Onde você estudou? Você fez ensino técnico? Onde você se graduou? Bom, eu comecei estudando no Colégio Municipal, fiz o primário no Colégio Municipal, no bairro de Realengo, no Rio de Janeiro. E também ensino médio, né, que hoje é ensino médio, eu fiz também nesse mesmo colégio municipal, que é até o ensino médio. E aí, no segundo grau, antigo segundo grau, né, que na minha época é segundo grau, eu fiz técnico agrícola num colégio da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Né? A gente começou esse técnico na década de 80. Né? Eu terminei esse técnico na década de 80. Então, terminado o técnico, assim, foi uma experiência muito legal, mas eu não achei ramo específico para esse tipo de trabalho no Rio, né? Teria que se mudar para o interior e tudo. E aí eu fui para economia. Eu fiz economia no colégio que nem na universidade hoje, que é a Universidade Gama Filho, que na época uma universidade gigantesca que financiava o esporte, financiava vários tipos de modalidade esportiva. E formei em 1994. Foi no ano que o meu primeiro filho nasceu nessa universidade. Muito bacana. E já que você falou do seu filho, como é composta a sua família? Já tinha alguém que atuava nesse mercado financeiro? Não, assim, eu conheci uma pessoa que, né, atuava no mercado financeiro, mas a busca da economia foi exatamente isso, né? A minha família é composta eu tenho a minha esposa, né? Eu tenho 2 filhos, um com hoje 28 anos e a minha filha tem 26, o Renan e a Tamires, né? E, assim, o início na Bolsa foi o que me despertou para a gente fazer esse curso de economia, né, para começar uma carreira aqui no mercado financeiro. Bacana. Agora a gente vai partir para o momento mais profissional da sua carreira, né, sua vida aqui no mercado. Como você entrou no mundo do mercado de capitais? Então, como eu falei, eu conheci uma pessoa que trabalhava na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, né? E aí eu estava procurando emprego logo depois que eu terminei o técnico agrícola. Queria trabalhar, os meus pais queriam que eu continuasse no ramo de, né, fizesse veterinária ou agronomia na época, mas assim, o jovem queria ganhar dinheiro, queria trabalhar. E aí surgiu uma vaga na Bolsa, né? Eu mandei um currículo para a Bolsa, um currículo só de estudo, que eu não tinha experiência profissional nenhuma. E então eu fui contratado como contínuo, que é o boy hoje, né? da Bolsa, na Bolsa do Rio. E, por exemplo, coincidentemente ou não, eu fui contínuo da mesa de operações, da central de operações da Bolsa do Rio. E lá comecei a me identificar bastante com o mercado financeiro. Foi onde surgiu de eu fazer economia, né?
Então, o que que aconteceu? Você, para ter uma promoção no Rio, você precisava de um ano como no último trabalho. Então, eu fiz exatamente um ano e surgiu uma vaga no pregão. Eu fiz na época você fazia uma prova de interna, né? Eu fiz essa prova, passei para o pregão, então em 1985 eu comecei a trabalhar no pregão. Comecei como boy em 1984 na Bolsa, em 1985 eu fui para o pregão e aí comecei essa carreira, né? Esse desenvolvimento. Demais. E como que era essa prova? Você pode dar uns detalhes pra gente? Era uma prova muito, muito complicada, uma prova que só tinha questões matemáticas. Assim, e, por exemplo, o que que aconteceu na época? Na época, o pregão não existia nem calculadora. Então, você tinha que saber fazer conta. Então, a prova era uma página gigantesca com várias contas, de multiplicar, somar e dividir. E você tinha que fazer várias contas num determinado período, não lembro quanto tempo, mas eu sei que eu consegui, como eu sempre fui muito bom em matemática, né? Eu sempre tive muita facilidade em matemática, então eu consegui fazer essas contas no prazo. Lógico que você tinha uma entrevista antes, né? Uma entrevista com o psicólogo da Bolsa, mas o ápice era você saber fazer essas contas todas. Né? Inclusive, a diretora de operações ao qual eu trabalhava, ela falou, se você não passar nisso aí, eu vou te mandar embora. E a gente conseguiu passar e eu comecei a trabalhar no pregão em 1985. Posso fazer uma pergunta? Sim. Essa prova, ela era só interna para progressão de carreira, alguma coisa assim, ou ela era externa também? Não, era uma prova interna, era um selecionamento interno. Né? E tinham uma ou duas vagas, se eu não me engano, na época. E era bastante concorrido, né? O pessoal, principalmente pelo pessoal que era contínuo, queria fazer as provas. E eu consegui essa vaguinha lá, no pregão. Legal. E há quanto tempo você atua? A gente queria saber quais cargos você já ocupou e quais eram as suas principais responsabilidades. Bom, enfim, comecei, como eu falei no início, né, como contínuo, então era um cargo de servir o pessoal, né, da mesa de operações principalmente. Fui para o pregão como operador de posto. O operador de posto equivale hoje a um controlador de negociação, né? Como você não tinha pregão eletrônico, era o pregão físico, a gente validava as operações dos operadores, ou seja, os operadores de pregão das corretoras faziam a negociação, né, em cada roda de pregão, eles apregoavam e entregavam essa boleta para o controlador de negociação que validava aquela negociação. Né? Como na época não tinha, era tudo praticamente manual, então essa boleta ela vinha para o operador de posto validava, carimbava e entregava para uma digitadora que ficava do lado do operador. E a digitadora digitava aquela negociação, aquela operação, e a gente, né, na época, ainda tinha o escrevente, e você, essa é uma operação de vale a R$30. Aí você falava para o escrevente, vale a R$30, e o cara escrevia lá a última operação de vale a R$30. Então, basicamente, era essa função, né? Essa foi a minha primeira função na Bolsa. Na época, o pregão ele era até 1h da tarde. Então, acabava o pregão, encerrava o pregão, a gente tinha uma outra atividade paralela. E no meu caso, era trabalhar na área de emissores. Né? Eu fazia essa regulação das operações e ia para a área de emissores na parte da tarde para pegar recorte de jornal, olhar Telex. Acho que muita gente não sabe nem o que é Telex hoje. Telex é uma fitinha que sai lá como uma máquina datilográfica automática e informava as operações que a gente recebia das empresas. Então a gente lia toda a documentação e adotava procedimentos em relação àquela documentação que você recebia, né? Então você lia todos os jornais do Brasil inteiro para procurar informações das empresas que eram registradas na Bolsa do Rio. E qual era a diferença entre um operador de posto e um fiscal de operações? A diferença é o seguinte, o fiscal ele validava a negociação lá no pregão.
onde os operadores davam fechado no negócio. O fiscal, o que acontece? Ele fiscalizava se o operador que comprou e o operador que vendeu vão honrar a operação, levar aquela operação lá para aquela negociação, para o posto de negociação, onde o operador de posto validava as boletas, né? Na época, contar um pouco a história da boleta, a boleta elas tinham 3 vias, né? Uma via branca, uma via amarela e uma via verde. A via branca ficava com a gente, com o operador de posto, a via amarela era do comprador e a via verde era do vendedor. Então você registrava a boleta, jogava lá no escaninho do posto, e o comprador e o vendedor, depois os auxiliares, né, dos operadores, iam lá e pegavam as suas respectivas boletas e levavam para a corretora para registrar o negócio. Entendi. E como era a dinâmica dos pregões na BVRJ? Tinha, por exemplo, na BMF tinha o PIT, na Bovespa tinha a Corbelli. Como que funcionava lá no Rio de Janeiro? Então, como é que era? A gente tinha a Corbelli, né? E tinha o espaço dos operadores. A Corbelli era dividida por grupos de empresas, né? As empresas mais líquidas, as empresas menos líquidas, e o posto que a gente chamava o posto de geral, que eram as empresas que quase não tinham negociação, era um posto bem complicado de trabalhar, porque você não tinha referência de preços, né? Quando o operador vinha com a negociação, você não tinha muita referência de preço em relação à negociação daquele papel que quase não negociava. Então, normalmente, a gente mandava para o assistente para ele fazer o leilão, né? Então, era anunciado um leilão no alto-falante central, né? Em leilão, no posto geral, no posto número 5, uma negociação de Tiririca da Serra no preço tal, e depois você anunciava esse leilão no posto de negociação, né? Então, assim, você tinha as rodas de operadores, cada roda negociava um número X de empresas, né? E a gente ficava numa Corbélia, né? Vou contar um pouco a história da Corbélia. A Corbélia era o seguinte: você ficavam na Corbélia o diretor de pregão, os operadores de posto, onde recebiam as boletas. No início, as digitadoras ficavam do seu lado, né? Uhum. Depois eles mudaram um pouco a concepção da Corbélia e as digitadoras passaram para cima. A gente foi desenvolvida uma Corbélia de 2 andares. Aí tem uma história muito legal que, por exemplo, você recebia a boleta, juntava aquele monte de boleta, botava numa cordinha, juntava numa cordinha, e a digitadora puxava aquela boleta e lá em cima ela digitava aquelas boletas, né? Então, como a coisa no início era muito manual, por isso dá aquele monte de conta que você tinha que fazer. Uhum. Então, as ofertas eram uma boleta que tinha a quantidade, o preço e o papel, né? E não necessariamente o operador ele fechava a quantidade integral daquela boleta. Eu quero fechar número X. O ofertante estava vendendo ou comprando 357 mil ações e alguém fechava 2.000. Alguém fechava 2.500. E você ia ter que ir lá batendo aquela negociação na mão, aquela oferta na mão. Às vezes acontecia de o quê? Você errar a conta e fechar a mais do que a boleta ou fechar menos do que a boleta de oferta. Mas como você colocava o número da oferta que você está fechando na boleta principal, a digitadora às vezes falava para você, você fechou a quantidade superior ao que tem nessa oferta de saldo ainda. Ou fechou uma quantidade inferior dessa quantidade que tem na oferta. Então a gente tinha que correr atrás do operador e falar, você não fechou isso tudo, fechou só essa parte, para ele corrigir a boleta de negócio. Né? Então a dinâmica era basicamente assim. Ótimo. De maneira geral, qual que era assim, o perfil dos operadores nessa época que você estava lá? Olha, era bastante rústico a negociação, né? Então tinha que ser operador, tinha que ser parrudo para poder aguentar o tranco daquela movimentação dos postos, das rodinhas, onde a negociação era mais intensa, né? Principalmente no mercado de opções.
Então o operador tinha que ser parrudo para poder aguentar aquela movimentação que ia todo mundo para um lado, ia todo mundo para o outro. E era um negócio muito intenso, era uma situação muito intensa. Bacana. E você se lembra de algum projeto de modernização das negociações? Tipo, introdução de novas tecnologias que foram implantadas lá na BVRJ? Ah, sim. Na década de 80 já começou a se desenvolver um processo de automação das negociações, né? Que hoje é tudo eletrônico. Então, você começou a automatizar as negociações e na BVRJ foi desenvolvido um sistema de negociação que chamava SEM, que foi Sistema Eletrônico de Negociação. Foi o primeiro sistema eletrônico de negociação desenvolvido para automatizar, né, automar as negociações das operações. Legal. E essas tecnologias, essa introdução, essa chegada, ela afetou muitos processos de negociação lá no pregão? Começou a afetar bastante, né, porque você começou a diminuir o ritmo de negócios manuais e o negócio começou a vir pelo eletrônico, porque a visibilidade é muito maior, o cliente ele tinha em tempo, o cliente, as corretoras, né, tinham em tempo real o que estava acontecendo no mercado, né, como é hoje. Hoje você tem em tempo real, né, milissegundos. Lógico que a velocidade não era tão grande naquela época, mas por conta, né, que não tinha tecnologia suficiente para isso. Mas foi assim um processo que foi tirando um pouco o ritmo, né, de negociação do pregão Viva Voz, tanto que depois, né, ele acabou se encerrando e levando esse ritmo para o eletrônico, né? Então assim, a mudança principal foi essa, assim, você até aumenta a credibilidade, você aumenta o ritmo de negociação, porque realmente todo mundo está vendo o que está acontecendo em tempo real. Né? No pregão você tem aquele delay até o negócio fechado para registro do negócio através do operador de posto, das digitadoras. Então, quer dizer, você tem um espaço muito grande em relação a todo esse processo. Né? O mercado também não era tão dinâmico assim como é hoje, mas você sempre tem um espaço muito grande e você fica, assim, enquanto esse negócio está sendo registrado, outros negócios estão acontecendo na roda de negociação. Então, quer dizer, o preço está mudando, a quantidade negociada está mudando. Então, você não tem, assim, em tempo real o que está acontecendo, né? Uhum, perfeito. E sobre esse processo das tecnologias ainda, como foi dada a adaptação? Teve muita resistência? O que você se lembra? Assim, resistência sempre tem do quê? Qual era a resistência maior? Dos operadores de pregão perderem o emprego dele. Uhum. Porque você está tirando o foco, que é ele dar o fechado lá ao vivo e a cores, e transferindo para uma máquina a negociação. Né? Então, quer dizer, acho que o medo maior era esse na época, né? Dos operadores ficarem desempregados. Mas, assim, você vê que, na prática, o que aconteceu? Os operadores saíram do chão, do Viva Voz, e foram para as mesas de negociação. Né? Logicamente que eles não tinham um processo tecnológico suficiente para ir para a mesa, mas quem se desenvolveu, né, quem buscou esse processo, quem buscou entender como é que funcionava a negociação no eletrônico, não teve dificuldade nenhuma, né? Porque a prática do negócio, do fechado do negócio, da negociação em si, o operador do Viva Voz, ele tinha essa prática, né? Tinha algum curso para você fazer, para ir para essa parte mais tecnológica? Na realidade, assim, a Bolsa desenvolveu cursos, tanto para os operadores como para os funcionários que trabalhavam no eletrônico, que começaram a migrar para o eletrônico. O eletrônico, na época, tinham 2, 3 funcionários, enquanto esse processo todo ia sendo desenvolvido, porque a negociação no eletrônico não era tão pesada assim, não era tão grande. Mas aos poucos a gente foi se desenvolvendo, né? A Bolsa foi dando treinamento para os operadores de corretora e dando para os funcionários, para a gente poder absorver esse novo processo de negociação. Bacana.
E, assim, desse momento das tecnologias, quais são os principais desafios e benefícios, assim, que essas mudanças operaram? O principal desafio é você entender como é que era o negócio, efetivamente, o negócio não eletrônico, né? E, assim, os benefícios são sensacionais. Você aumenta o volume de negociação, aumenta a negociação em tempo muito menor, né? Então, quer dizer, todo o processo de negociação e o processo de liquidação teve que se adequar também a esse novo metodologia, né? Então, quer dizer, eu lembro que acho que 20 mil negócios na época, que foi o recorde de negociação, a gente demorou 5, 6 dias para processar esses negócios. Então, quer dizer, hoje você tem 2 milhões, 5 milhões de negócios por dia e o negócio funciona. Então, acho que o principal benefício foi aumento da credibilidade, né? E aumento da velocidade de negócios, né? Que você hoje tem. Eu tenho uma dúvida em relação à tecnologia. A minha dúvida é como era feita a divulgação das informações, né? Porque aqui em São Paulo a gente tinha lá a pedra, aí depois evoluiu para o painel eletrônico. Eu queria saber como que era isso no Rio. A gente fazia, sempre teve, aqui também tem o boletim diário, né? A gente tinha o boletim diário e a gente divulgava essas informações de toda a negociação, toda a divulgação das empresas. Além do boletim, você tinha um que a gente chamava de Bolsa Hoje, que era uma publicação no Jornal do Comércio na época, né? A gente mandava as informações para o Jornal do Comércio, mandava as informações de negociação, então tinha aquele boletim no jornal que saíam todo dia e tinha o boletim diário, que era físico, hoje é eletrônico, né? Tinha um boletim diário físico que era distribuído para as corretoras e para o time interno da Bolsa. E em relação ao espaço físico da BVRJ, tinha algum painel de cotação como a gente tem aqui? Então, esse painel ele era todo manual na época, depois virou um painel eletrônico, mas um eletrônico assim, não um eletrônico que a gente conhece hoje, né? Então você conseguia girar as negociações, as cotações, só que hoje é tudo eletrônico mesmo, né? Com o visual era totalmente diferente, né? Mas era um eletrônico meio que mecânico ainda, né? Você não tinha que digitar, que escrever lá com giz, como o escrevente acontecia, mas ele conseguia mecanicamente mudando a cotação num painel que tinha todos os números lá, era só colocar a cotação correta do ativo. Perfeito. Agora mudando um pouco saindo da tecnologia, você pode explicar para a gente como foi a participação da BVRJ no Programa Nacional de Desestatização? Sim. Assim, esse programa ele começou lá na época com a Telebrás, né? Então, assim, o processo foi um processo doído, né? Foi um processo onde os sindicatos, principalmente na época, os funcionários das empresas não eram favoráveis à privatização, né? Então tem várias histórias de que a primeira privatização da Bolsa, qual foi o processo que a Bolsa desenvolveu? Ela cercou a Bolsa inteira, né? Com tapumes, com esses coisas que você faz tipo um curral, cercou a Bolsa inteira, então teve manifestações muito bruscas, né, da polícia ter que soltar bomba de gás de efeito moral. Nós, funcionários da Bolsa e os operadores procuravam chegar bem mais cedo, né, quem iria participar do leilão, chegar bem mais cedo para evitar todo esse processo de manifestação, né? Então, quer dizer, foi um processo dolorido, né? Hoje, inclusive, você tem alguns processos que é dolorido ainda, né? O pessoal faz manifestação, mas nada considerado como foi na época das primeiras privatizações, né? Dessas manifestações, dessa recepção da população, você lembra de alguma específica, alguma bastante marcante? Nós tivemos vários operadores, vários diretores de corretora chegando na Bolsa com mancha de ovo no terno. Então, quer dizer,
era uma situação muito agressiva na época, muito agressiva mesmo, né? Então, assim, as histórias maiores, você tem fotos na época de jornal, dos diretores com ovo na cabeça, com ovo no paletó, e aquela agressividade toda da polícia, né? Que tinha que conter os manifestantes para não entrar na bolsa, para não agredir as pessoas que estavam lá desenvolvendo o processo que a gente, na realidade, não tinha muita coisa a ver com esse processo todo, né? Às vezes, o que acontecia, né, na época? Tinha alguns empecilhos jurídicos, né? Você estava pronto para fazer um processo, um leilão de privatização e alguém entrou com mandato de segurança e você tinha que suspender aquele leilão. Então aconteceu muito disso durante todo esse início de processo de privatização, principalmente das grandes empresas, né? Então você estava todo preparado para fazer o leilão de privatização e aí, por exemplo, um juiz implantava um mandato de segurança e você tinha que suspender o leilão. E aí logo em seguida chegava outro mandato, não, pode fazer o leilão. Então ficava aquela briga jurídica. Aconteceu várias situações dessas, assim, de briga jurídica, de você faz o leilão, pode fazer o leilão, não pode fazer o leilão, pode fazer o leilão, não pode fazer o leilão. Então, assim, era uma guerra, era um cabo de força, né? Cada um puxava para um lado. Bacana. Agora a gente vai falar um pouco sobre os prédios. Nos últimos anos, a BVRJ ocupava um prédio emblemático ali na Praça 15. Mas onde se localizava antes disso? Eu não lembro, assim, eu acho que o pregão sempre foi ali nesse prédio da Praça 15, né? Assim, não foi aqui como igual São Paulo, que houveram várias mudanças de prédio, né? Primeiro começou na Líbero, se eu não me engano, e depois foi migrando mais aqui para o centro. Eu não me recordo, mas eu acho que sempre foi na Praça 15, lá naquele prédio lá no prédio que era até um tombado histórico, depois reformaram, mudaram o prédio todo, enfim, não sei. Mas eu acho que sempre foi ali. Você lembra como foi mais ou menos a construção desse prédio, dessa nova sede? Quais eram as diferenças da antiga para a nova? Sim, então, o que acontece? O prédio, como era um prédio tombado, um prédio muito antigo, era um prédio que pertencia a um banco, então tinham cofres gigantescos, né, no subsolo do prédio. E, assim, o prédio, como o prédio era um tombamento histórico, eu não sei como é que foi o processo jurídico de permitir que a Bolsa pudesse fazer um novo prédio, um prédio moderno, um prédio com capacidade tecnológica muito maior, né? Com possibilidade de você desenvolver tecnologia. Foi um pregão muito mais eletrônico, um pregão, né, que não tinha roda de operadores, os operadores ficavam sentados, digitando o que ele precisava fazer, né? E foi assim, esse processo foi dessa forma. Isso foi mais, ao menos que data? Isso aí é final dos anos 80, início dos anos 90. Tá. Na década de 90 que começou a se desenvolver esse processo de modernização do prédio, né? Esse prédio ele teve duas etapas, porque ele ficou funcionando primeiro no pregão antigo, né? E então eles construíram um prédio para migrar o pregão antigo para o pregão novo, até que pudesse demolir o antigo e construir um segundo bloco, uma segunda parte do pregão novo, né? Legal. Sobre a participação feminina, como que era? Tinham operadoras mulheres na BVRJ? Na realidade, eu acompanhei somente uma mulher, se eu não me engano, Maria Cristina, que era o nome dela, que que conseguiu passar num curso de operador, né, de operador de pregão. Como era uma coisa muito bruta, ela frequentou o pregão, mas muito pouco, né? Assim, frequentou o pregão umas 2 ou 3 vezes, mas assim, lógico que com muito respeito às pessoas, os operadores, né, sensibilizados como uma figura feminina, né? Então, assim, o pregão era bruto, então assim, ela não se adaptou muito ao pregão, e foi numa época onde o pregão Viva Voz estava migrando para uma parte eletrônica, então ela foi trabalhar na mesa. Uhum.
né? Quando eu entrei na Bolsa, em relação à parte feminina, a diretora de operações era uma mulher. Maria Amélia Lemos dos Santos, era uma mulher. Ela foi apelidada até de Serpente da Praça 15, que a Bolsa ficava na Praça 15. Ela foi apelidada de a Serpente da Praça 15, porque é quem gerenciava toda a negociação e, assim, brecava algumas negociações irregulares, né? Então tinha que atuar, então ela foi apelidada de Serpente da Praça 15. Assim, a gente tinha mulheres trabalhando interno, mas no pregão, que eu me recorde, só essa menina aí, mas depois ela foi para a mesa de operações da corretora. Certo. E como foi a transferência das negociações da BVRJ para a Bovespa? Então, nós tivemos a transferência 100%, né? O que aconteceu? Teve um fato na Bolsa do Rio, né? Que é um fato onde teve uma negociação muito atípica e algumas corretoras elas quebraram, elas tiveram um prejuízo financeiro muito grande, porque você sabe que a Bolsa ela banca as operações, né? Então, banca as operações hoje, porque a Clearing banca as operações que saem no pregão. Então, na época, nós tivemos um fato, né, que foi o caso Narras, né, que é conhecido de todo mundo, né? Então foi foi o ápice dessa migração, né? O que aconteceu? Como muitas corretoras elas quebraram, né? Elas não tiveram muita dificuldade financeira, mas voltando um passo atrás, o que a gente ouvia na época, na década de 90, né, no início da década de 90? As corretoras elas já estavam se preparando para ir para São Paulo, independente do ocorrido lá do caso Narras, né? A gente conversava com muitas corretoras, principalmente corretoras de banco, né? A gente já está montando o escritório em São Paulo, porque eu acho que a tendência vai ser a migração para São Paulo, até por fatos políticos, né? Que na época o governador do Rio de Janeiro era o Brizola, então, quer dizer, os fatos políticos tendenciavam a vinda para o mercado financeiro para São Paulo. E aconteceu o caso Narras e as corretoras, né, tiveram dificuldade, muitas corretoras do Rio tiveram dificuldade financeira e a CVM, né, fez um acordo com as bolsas na época. Fez um acordo com as 5 bolsas que nós tínhamos no Brasil. Então, quer dizer, como o mercado estava muito restrito no Rio e o mercado estava começando a migrar para São Paulo, a CVM, junto com as bolsas, fizeram um acordo de 5 anos e falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos centralizar toda a negociação na Bovespa, né, durante um período de 5 anos, e que se estendeu até hoje, né? Então, quer dizer, depois as bolsas realmente, o mercado veio totalmente para São Paulo, hoje nós temos 100% de negociação aqui, né? Então o processo veio basicamente nesse sentido. Uhum. Agora sobre o processo de incorporação da BVRJ à BMF, como que foi? Até ser incorporada, quais eram as atividades desenvolvidas pela BVRJ? Nós tínhamos um mercado futuro na BVRJ, né? Que era um mercado que começou a ser desenvolvido e que aí o que aconteceu? A Bovespa aproveitou na época, a BMF, né, que na época era separado os mercados futuros do mercado de ações, né, do mercado de equity. A Bovespa incorporou também a negociação do mercado futuro, né? Então, alguns funcionários da Bolsa vieram para aqui, para São Paulo, para poder ajudar a incrementar esse processo do mercado futuro aqui em São Paulo também, né? E aí esse processo de incorporação ele foi ao longo do tempo, né? A Bovespa depois incorporou o mercado de balcão, né? Porque como acabou o mercado principal lá no Rio, a Bolsa do Rio desenvolveu o mercado de balcão, né? Entrou com pedido na CVM e começou a negociar o mercado de balcão. O mercado de balcão, as empresas que não tinham registro no mercado principal, empresas pequenas que tinham potencial, né? Que foi a Soma, a Sociedade Operadora do Mercado de Ativos, né? Então, o que aconteceu na época?
a Bolsa de São Paulo ficou com o mercado principal e a Bolsa do Rio ficou com a Soma, que era o mercado de acesso. Num determinado período, esse mercado de acesso ele começou a a gente desenvolveu um sistema de negociação eletrônico e a Bolsa de São Paulo achou por bem comprar esse mercado de acesso, porque na época a Bolsa de São Paulo tentou entrar com pedido na CVM do mercado de balcão, que era o MBB, o mercado de balcão brasileiro, mas a CVM falou, poxa, a gente hoje não tem nenhum mercado principal direito, vocês querem ter 2 mercados de balcão? Né? Nós incorporamos 5 bolsas para ter um mercado principal, e aí não deu acesso, não deu credencial para a Bovespa desenvolver o mercado de balcão aqui de São Paulo. Então a Bovespa foi e comprou o mercado de balcão do Rio de Janeiro. Então foi na época que todo mundo veio para cá. Quem cuidava do mercado de balcão veio para São Paulo, né? E depois a Bolsa comprou a BMF, depois a Bolsa comprou a CETIP. Então, quer dizer, e hoje nós somos a B3. Sim. E daí como foi o seu processo? Como foi a sua transferência para São Paulo? Como foi a sua chegada? O meu processo foi o seguinte, eu trabalhava na Bolsa do Rio, depois eu fui para a Soma, que é o mercado de acesso, né? E como a Bovespa comprou a Soma, né, na década em 2004, a gente migrou para a gente veio aqui para São Paulo. Aí a gente trouxe o mercado de acesso para dentro do mercado principal da Bolsa. Né? E hoje, por exemplo, o mercado de acesso, que é o mercado de balcão, ele negocia dentro do sistema eletrônico da Bovespa. Então, quer dizer, eu vim para São Paulo em 2004 para incorporar o mercado de balcão ao mercado principal e a gente continuou, a gente está aí nesse processo até hoje. Depois a Bovespa virou BMF Bovespa e hoje nós somos a B3, né? Você continua atuando no mercado de balcão? Qual que é a sua... Não, continua. Hoje a gente atua, quando eu vim para São Paulo, a gente começou a atuar em duplicidade, né? No mercado de balcão e no mercado principal. E, por exemplo, num determinado período, acho que foi em 2005, 2006, o sistema de negociação da Bolsa, que era o Mega Bolsa, incorporou o sistema de negociação do mercado de balcão. Então, quer dizer, a gente teve um mercado só, e hoje eu cuido do mercado principal da Bovespa, né? Que nem tem mais a diferenciação. Você tem algumas empresas que negociam no mercado de balcão, mas a diferenciação não existe mais, assim, é tudo dentro de um sistema só, de um sistema eletrônico único. Legal. E sobre as diferenças, quais foram as diferenças em relação à cultura organizacional que você sentiu nessa transição? Como que foi para você? Como a gente já estava no mercado de balcão, né, a estrutura era bem menor do que quando a gente veio para a Bolsa, né? Mas na época o mercado de balcão da Bolsa do Rio, ela negociava num sistema próprio, só que as liquidações das operações eram feitas já na CBLC, que era a clearing da Bovespa. Então, quer dizer, foi um processo de mudança de administração, né? De uma administração pequena para uma estrutura muito maior. Né? Na Soma a gente tinha os controladores de negociação e você tinha um diretor. Né? E aqui, quando a gente migrou, aí você tinha o gerente de negociação, que era o André Demarco na época, e hoje, assim, a estrutura é muito maior, né? Então, assim, de uma estrutura pequena para uma estrutura muito maior que era a Bolsa do Rio, a Bolsa de São Paulo, né? Legal. Bom, a gente está encaminhando aqui para o fim já. Eu queria que você compartilhasse com a gente histórias marcantes ou momentos que tiveram impacto na sua vida, na sua carreira, durante todo esse período de atuação no mercado. Bom, a minha primeira história marcante nesse processo do meu desenvolvimento aqui no mercado foi uma história bem interessante, porque eu era boy da mesa de operações e a mesa de operações tinha um garçom, né? E assim, a gente todo mundo, a amizade era muito grande, assim, é um processo de intimidade muito grande entre todo mundo, né? Dos garçons com
gerente da mesa, com a diretora da mesa, que era a Maria Amélia na época. E a Bolsa do Rio, como a B3 fez agora, tinha uma sala de jogos, um salão de jogos, um salão bastante interessante também. E uma vez esse garçom, eu quase não ia nesse salão, né? Nessa coisa lá de diversão. E uma vez eu estava lá e o garçom lá da Bolsa entrou para fazer, porque nesse prédio ele tinha um setor de benefícios. Além dos benefícios de joguinhos e tal, você tinha um setor de benefícios. E o garçom me encontrou lá nesse coisa, né? E eles me chamavam de PC, que eu era filho do PC, que era um cara que trabalhava na mesa, que é de negociação. E o garçom me chamava de filho do PC. Aí ele chegou para mim e falou assim: ô filho do PC, vem aqui. Você não é cara para estar aqui não. Você tem que estudar, porque você vai crescer aqui dentro. Você não é cara para estar aqui nesse negócio não. Sai daqui e vai estudar. Assim, foi uma coisa que me despertou. Eu falei assim, bom, realmente eu preciso estudar, eu preciso para me desenvolver profissionalmente, entendeu? Assim, foi uma coisa bastante marcante que aconteceu na minha vida profissional aqui na B3, na Bolsa, né? E outros processos que, assim, um processo que marcou bastante foi o seguinte: eu cheguei na Bolsa, no pregão da Bolsa do Rio. Hoje eu tenho essa cabeça toda branca, né? Então eu sempre, desde 15 anos, eu tinha uma mechinha branca aqui no cabelo. E o que aconteceu? Assim, a brincadeira no pregão era coisa assim gigantesca, né? Todo mundo tinha apelido, todo mundo tinha uma situação, uma característica. Então eu comecei no pregão em 1985. E na época tinha um grupo de rock, que era a Baby Consuelo e o Pepeu Gomes. Eles faziam shows, né? A Baby Consuelo com cabelo colorido. E um pouco antes de eu começar no pregão, o Pepeu Gomes ele fez um show com a Baby com aqueles cabelos coloridos, ele botou uma peruca branca. E quando eu apareci no pregão a primeira vez, com aquela mechinha branca no cabelo, os operadores, o Pepeu Gomes está trabalhando com a gente. Olha o Pepeu Gomes aí. Aí foi o que surgiu esse apelido de Pepeu aqui na Bolsa, lá na década de 80, em 1985. Até eu, antes de trabalhar no pregão, o meu apelido era Cabelinho, por causa do cabelo da mecha branca, né? Inclusive, foi um apelido que veio da universidade, lá do Colégio Técnico da Universidade Rural. E depois dali para cá, eu sou o Pepeu. Muita gente não conhece, inclusive eu tenho uma história muito legal em relação a esse Pepeu. Eu tinha um estagiário que trabalhava com a gente e a gente sempre chegava muito cedo, né? No processo que eu trabalhava na área de empresas, trabalhava no pregão, e tinha uma época que o telefone tocava bastante do nosso lado e o estagiário atendia: não tem ninguém com esse nome aqui não, não tem ninguém com esse nome aqui não, não tem ninguém com esse nome aqui não. Eu perguntei para o estagiário: vem cá, que telefone que toca toda hora e estava procurando quem? Estava procurando um tal de Márcio André. Aí eu falei assim: cara, Márcio André sou eu. Aí ele fez uma cara desse tamanho, os olhos arregalados. Mas você não é o Pepeu? Eu falei: cara, eu sou o Pepeu, é meu apelido, meu nome é Márcio André. Então, assim, ficou um negócio muito interessante, muito legal. Outras coisas que marcaram bastante na minha carreira profissional, que a gente trabalhou com bastante estagiário, né? Na época na mesa, na área de emissores e tudo, a gente trabalhou com bastante estagiário, que hoje a maioria deles é diretor de corretora. Então, quer dizer, eu tenho diretor de corretora no Morgan, eu tenho que foi meu estagiário na Bolsa do Rio, que é diretor de corretora no Morgan Stanley, que é diretor de corretora na Merrill Lynch. Então, assim, é muito legal ajudar no processo de desenvolvimento dessa galera, entendeu? Então, assim, foram que marcaram bastante na minha vida. E a mudança para São Paulo, né? Que foi uma mudança bastante radical, né? Assim, você sai de uma cidade, vem para outra, e na época essa mudança
ocorreu em 2 etapas, né? Eu já tinha 2 filhos na época e a minha mulher já trabalhava no Rio, né? Já era funcionária pública do Estado do Rio de Janeiro, lá na Secretaria de Saúde. Então, quer dizer, foi uma mudança bastante radical. Essa mudança a gente fez em 2 etapas. Eu vim para cá em 2004 e como foi no meio do período escolar, né? Eu não sabia como é que ia ser a adaptação e tudo, e a gente programou, se tudo desse certo, em janeiro de 2005 e vinha todo mundo, né? A família toda, com mulher e filho e as bagagens e as malas. Foi o que aconteceu e estou aí até hoje. O meu filho hoje, ele é diretor de risco de uma corretora de valores. Então, quer dizer, assim, esse processo de mudança foi bastante legal. Demais. E, por fim, para você, qual que é a importância desse registro, do registro dessa memória, como a gente vai divulgar? O que você acha desse programa de História Oral? Sim, é super interessante, é super legal, assim, para as pessoas que começaram a ingressar nesse processo de mercado, para conhecer o mercado, acho que é super interessante saber como esse processo se deu, como é essa história, né? A história do mercado de capitais no Brasil, que hoje você vê um mercado totalmente eletrônico, totalmente eletronizado, um mercado assim frio, né? Porque as pessoas não se conhecem, as pessoas falam pelo telefone, os operadores, hoje você não conhece a maioria das pessoas, né? Então, para saber que não foi sempre assim, né? Hoje, assim, a gente até faz amizade com algumas pessoas de corretoras, assim, até tem um relacionamento fora, né, profissional. Mas, assim, acho que o trabalho de vocês está de parabéns, é um negócio muito interessante, bem legal mesmo, contar a história. Porque a gente aqui no Brasil é carente de história, né? Então, a cultura ela vai se desfazendo ao longo do tempo. Então, quer dizer, mas você tem que ter a cultura, né? O país que não tem cultura não é ninguém, não tem identidade, né? Então, você tem que ter evolução. A gente aqui realmente tem essa característica de não cultivar a nossa cultura, né? Ótimo. Então, em nome do Centro de Referência, eu agradeço muito a sua participação e as suas contribuições para o nosso programa de História Oral. Obrigada. Obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui contando um pouco da história, da minha história e da história do desenvolvimento do mercado de capitais. Bem legal.